Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Daniel do Numerati. Tudo bem? Vamos falar de mais uma aulinha hoje aqui. No segundo aulão nosso, que nós vamos falar sobre PROC-V, né? Uma das funções aí de busca, né? Ela está na categoria aí pesquisa e referência, dentro lá do Excel. E nós vamos desenvolver um pouco esse tema hoje, que é um tema importante. Só vou lembrar a galera aí para seguir a gente aí nas redes sociais, né? Dá um salve lá, YouTube, Facebook, Instagram, agora também no TikTok, tá bom? Qualquer dúvida tem os e-mails de contato, celular, esse material é gratuito, vocês podem ter acesso a ele. Eu vou ver se eu consigo fazer a publicação na BIOS aqui no YouTube, tá bom? Hoje nós vamos falar de uma função bem importante aí, é a PROC-V, é a busca de informações na vertical. Então é procura na vertical, por isso que é PROC-V, né? Então ele procura na primeira coluna à esquerda, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui nessa, para você ter mais visibilidade aí, né? Aí ó, PROC-V e tal, então ela procura a primeira coluna à esquerda de uma matriz e se move ao longo da linha para retornar o valor de uma célula, tá bom? Então o que isso quer dizer? Significa o seguinte: se eu tenho uma informação em uma dada tabela, né? Eu posso objetivamente fazer a busca dessa informação, tá? Então aqui nós temos um exemplo muito bom, nós vamos trabalhar. Então aqui eu tenho uma tabela com data, código de cliente, valor de frete, cidade, estado. Todas as aulas vocês podem ver que eu estou usando quase a mesma tabela, tá? E aqui eu tenho essa mesma tabela, tá? Os clientes em ordem totalmente aleatória, tá? Tá bom? Aqui os clientes está por classificação alfabética do A, né? Não, perdão. Não tá não. Deixa eu classificar. Não, por data aqui, ó. 4, 27, aqui está por data, tá? E essa tabela aqui está por código de cliente, tá? Então, o que nós vamos identificar aqui? Que eu tenho uma tabela, que eu tenho 100% das informações, e eu tenho uma segunda tabela que está faltando as informações de cidade e estado, né? Então, é simples, né? Ao invés de eu ficar olhando nessa tabela aqui, olhando aqui e aqui, digitando, eu posso fazer uma função onde automaticamente eu consigo pegar essas informações aqui, tá certo? E pegar essas informações aqui, né? E jogar automaticamente nessas colunas aqui subsequentes, né? Que aí é F, tá bom? Eu posso também trabalhar com a função, aqui eu estou trabalhando dentro da mesma planilha, tá vendo aqui em cima, ó? Meu ícone amarelinho aqui, ó, aulão, eu estou numa planilha com duas abas aqui, a base 1 e a base 2, tá vendo? Eu também posso trabalhar essa função em duas planilhas diferentes, né? Então eu posso ter um arquivo chamado aulão, um outro arquivo chamado aulão 3, e eu também posso buscar informação de uma para outra, tá? Que isso fica muito bem claro. No nosso exemplo aqui está as duas na mesma pasta, tá bom? E o que é o PROC-V? PROC-V ele é uma função de busca de referência de informação na vertical, tá? Então é muito usado no mundo corporativo, tá? Ela também já está indo, assim, ela não está ficando obsoleta, mas ela já está ficando um pouco limitada, porque ela sempre foi limitada, na verdade, porque ela só busca informação da esquerda para a direita, né? Nós vamos ver aqui. E também ela só busca a primeira informação que está na linha. Então, por exemplo, se eu tiver dois clientes aqui com o mesmo código do cliente, né? Com valores distintos aqui e com cidades diferentes aqui, vamos dizer assim, ela sempre vai buscar a primeira referência. Ela não entende a segunda, a terceira. É por isso que a Microsoft agora tem o PROC-X, né? Então o PROC-X ele é bem inteligente nisso, e isso é um tema para uma outra aula, tá? Então aqui nós temos que entender que eles são dados unificados, ou seja, eles não se repetem nessa tabela, como também não se repetem nessa tabela. O que eu quero dizer que não se repetem? Não se repete se eu tenho uma base de dados, por exemplo, que ela tem, vamos falar assim, o cliente Amazon aqui, que ela repete esse mesmo nome várias vezes, tá? Então,
tendo o mesmo código aqui, repete várias vezes, né, com valores diferenciados, talvez cidades diferenciadas, ele só vai sempre achar a primeira referência da árvore. Ele não vai conseguir achar as referências para baixo. Tá? Então essa fórmula ela tem algumas limitações. Tá? Então vamos para a prática? Vamos lá. Então é o seguinte, qual que é o meu problema aqui? Meu problema é que eu preciso trazer a cidade e o estado aqui, que está, né, com as informações aqui. Tá? Então a primeira coisa que eu faço é o seguinte, tem muito aluno meu que fala assim, Daniel, eu preciso ter a ordenação classificatória dos itens. Ou seja, eu preciso que a minha planilha, porque a gente sempre tem que lembrar que para o PROC-V funcionar, você tem que ter um padrão de busca. Né? Então, o que eu chamo de padrão de busca? Pelo menos nas duas planilhas, você tem que ter uma referência única que une as informações entre as duas, né? Para eu poder buscar. Se eu não conseguir ter informação única, eu não vou conseguir. Né? Então, sendo mais específico, por exemplo, a codificação de cliente eu tenho aqui, e os clientes. E eu tenho aqui a codificação de cliente aqui também, que é vinculada aos clientes. Então, ou seja, eu tenho algo em comum entre as duas planilhas. Então, o que é algo em comum? É código de cliente, é número de CPF, é CEP, é um CNPJ. São informações únicas para aquele cliente. Né? Então, é a identidade daquele dado. Né? E essa identidade, ela precisa ser única para aquela variação. Né? E nesse caso, né, com o PROC-V aqui, ela tem que ser única e ela não pode se repetir. Porque se eu tiver informações aqui diferenciadas nas outras linhas, ela não vai buscar. Tá? Com essa função ela não vai buscar. Tá bom? Então a primeira coisa que eu tenho que interpretar, eu tenho dado? Tenho. Tenho padrão? Tenho. Né? Eu consigo então buscar informação e trazer essa informação para cá? Consigo. Então a minha planilha de origem aqui eu tenho os dados e a minha planilha de destino eu tenho os dados. Daniel, aqui essa planilha está classificada por código. E aqui, onde tem os dados, ela está classificada por data. Tem algum problema? Não. Desde que você trave as células da fórmula. Tá? Eu vou explicar aqui por que muito PROC-V dá errado. Vamos lá. Nós vamos agora para a fórmula, tá bom? Como que eu inicio a fórmula? Igual a PROC-V, abro parênteses, tá? Nesse caso aqui, gente, nós vamos fazer por função, eu acho muito mais prático, tá bom? Então eu vou abrir aqui o meu conteúdo para baixo, né? E vou clicar aqui na função. Deixa eu só voltar aqui. Vou exibir minha barra de fórmula aqui. Aqui, tá? Nós vamos fazer pela função. Então aqui, ó, o que nós vamos fazer? Igual a PROC-V, abro parênteses, vou clicar aqui no função, ó, onde está o meu amarelinho aqui, tá vendo? Aqui, o fxzinho aqui, vou clicar aqui. Por que, Daniel? Porque os argumentos da função ele vai sendo norteado pela própria fórmula, né? Então eu vou colocar aqui para a gente não ficar muito... Aqui, ó. Então vamos lá. Ele está falando assim, qual que é o valor que você está buscando? Veja bem, o valor que eu estou buscando, ele tem que estar nessa planilha minha aqui, tá? Na base de dados 2. Então qual que é o valor que eu estou buscando? Estou buscando aqui, ó, o código do cliente. Então você sempre lembra, ó, o valor procurado é a planilha que eu estou, é a planilha de origem que eu estou ali, tá? Aí é o seguinte, eu vou buscar esse dado aonde? Aonde, perdão? Numa outra base de dados ou numa outra planilha, que é essa aqui, ó. Perfeito? Então eu vou ter que buscar esse dado lá. Então agora o que eu vou fazer? Deixa eu trazer um pouquinho esse negócio aqui para baixo. Né? Então o que eu vou fazer? Ele está falando assim, ó, aonde que está a informação? A informação ela está aqui, ó, nessa base de dados aqui, ó. Então eu marco toda essa coluna e transcorro ela toda para lá, ó, certo? Então eu selecionei toda essa planilha aqui, ó, tá? Detalhe, por que eu estou falando que eu não posso fazer uma informação com PROC-V? Ela sempre transcorre da esquerda para a direita, ou seja, a primeira informação que eu estou buscando de referência ela tem que estar à esquerda. Se eu selecionar da data para cá, tá? Ela não vai dar certo. Por quê? Eu preciso pegar a coluna minha de referência padrão de busca de informação. É por quê, Daniel? Porque senão não funciona, tá? Eu vou provar para você. Então, de novo, ó, aqui na base de dados 2, qual que é o valor que eu estou buscando? Vamos voltar aqui, ó. Estou buscando quem? O B4.
certo? Então o que eu fiz aqui, ó, igual PROC-V, vim aqui, B4, certo? Aonde que está esse dado aqui, ó, no banco de dados 1? Ele está aqui, ó. Então vou selecionar essa coluna, vou trazer toda essa coluna para cá, certo? E nesse momento aqui, eu vou apertar o F4, tá? Que ele vai colocar esses cifrões aqui, ó, para travar a célula, certo? Aí ele vai falar o seguinte para mim: número de índice coluna. Ele vai falar assim, ó, tá bom, Daniel, você veio aqui, né? E você mencionou esse range aqui, tá? Mas a informação, por exemplo, da cidade está em qual coluna? Como eu cliquei aqui na base de dados 1, ele veio essa informação aqui, né? Como se eu fosse selecionar alguma coisa. Eu apago. E aqui eu faço a referência do número da coluna que a cidade está. Como eu comecei da esquerda para a direita, então eu conto 1, 2, 3. Ele está na quarta coluna, a cidade. Então eu coloco o número 4 aqui, ó. Certo? Aí ele vai falar assim para mim, ô Daniel, tá. E o intervalo? O que é esse intervalo? Esse intervalo pode ser 0 e 1. Tá? Por que 0 e 1? Porque se eu coloco a correspondência 1, ele vai buscar uma informação aproximada. E se eu coloco a informação 0, ele vai buscar a informação exata. Nesse exemplo aqui, nós vamos usar sempre a informação exata. Então você vai colocar sempre o número 0. Tá? Então você vê que a minha fórmula aqui, ele já está buscando a informação dessa primeira coluna ali, né, na primeira linha. Vou dar um OK. Tá? Então aqui, ó, o código do cliente 1, Agner Neto, ele é de Franca. Se eu for aqui na minha base de dados, o código 1 está aqui na linha 2 tal, e ele é de Franca, beleza? Então voltando aqui para a coluna, para a base de dados 2, se eu arrastar isso aqui, tá? Ele vai me trazer os dados perfeitinho. Tá tudo certo, tá? Ah, Daniel, e aqui? E o estado? Bom, a gente já fez o PROC-V para trazer a cidade, para trazer aqui a cidade, tá? Agora nós vamos trazer o estado. Né? Como nós vamos fazer para trazer o estado? É o mesmo procedimento. Igual, ó, igual PROC-V, ok? Abro meu parênteses, clico no meu função, tá certo? Qual que é o valor que eu vou buscar de novo? É o código, né? Aonde que eu vou buscar o código? Lá naquela matriz tabela lá na base de dados 1, né? Lembra? Então eu vou selecionar aqui o tudo de novo, né? Toda a minha base de dados, né? Não posso esquecer de travar a célula com F4, tá bom? Tá lá, certo? Aí eu clico aqui. Qual que é o número de índice coluna que eu vou buscar? Eu vou clicar aqui na base de dados 1, né? E você vai ver que ele vai colocar essa base de dados 1 aqui, ó, porque eu cliquei aqui, a gente tem que apagar, tá? Qual que é? Então, ó, o meu estado está na qual coluna? Eu não posso começar a contar a partir daqui, pessoal, porque a minha seleção está da coluna B para lá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui, ó. Então agora eu vou colocar número 5 para ele me trazer o estado, tá certo? Intervalo 0, ok? Que é a informação exata. Qual que é o padrão disso? Aqui é padrão. Lembre-se que o intervalo é sempre 0. O número de índice coluna é onde você está buscando informação, onde que você está exatamente pegando aquela informação naquela coluna. A matriz tabela é onde você está selecionando as informações para definir o número da coluna. Tá? E aqui o valor procurado é que está na sua planilha. Tá bom? E aqui você dá um OK. Perfeito? E dá um um double clique aqui. Tá certo? Ou seja, mesmo com as informações aqui totalmente fora de ordem, né, que aqui está classificado por data e a minha planilha está classificada por código cliente, ele manteve as informações de forma correta. Tá? Agora é o seguinte, está parecendo fácil, né? Nós vamos apagar tudo isso, nós vamos começar tudo de novo agora, porque eu não vou travar a célula para dar erro, tá bom? Para mim exatamente mostrar para você quais são os erros mais comuns que acontecem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar os erros que acontecem. Eu mostrei agora quando dá certo, tá? Agora eu vou mostrar quando dá errado. O que vai acontecer? Eu vou fazer o PROC-V. Isso é normal, cara. Todo aluno faz isso, tá? Então ele vai lá e escreve igual,
proc v, ele faz certinho que eu falei para ele, ou minúsculo ou maiúsculo, tanto faz. Aí o Daniel falou que é para ir lá no função, ele vai lá no função, perfeito? Bom, ele lembra, bom, eu preciso pegar o primeiro valor aqui. Tem aluno que já faz isso, ó, ele clica aqui, ó, ele já quer arrastar aqui, ó, ele quer fazer isso, ó, não vai dar certo, tá? Você tem que pegar um valor por vez, porque a hora que você arrastar a fórmula depois, o valor vem. Então eu só vou selecionar um valor aqui, que é o número 1, tá? Beleza. Aí ele fala assim, ó, eu preciso ir lá agora buscar na outra planilha. Aí ele lembra, ele vem aqui. Aí ele vai fazer isso, ó. Bom, eu vou selecionar isso aqui, ó. Vou selecionar tudo, né? E vou contar as colunas. Aí ele conta. 1, 2, tá aqui na 4. Que ele falou que tem que ser daqui pra cá, né? Então ele coloca o número 4, perdão. Ele não trava nada, tá? Ele esquece de travar. Coloca o número 4 e coloca o 0. E dá um OK. Tá? E aí ele arrasta. O que vai acontecer? Tudo errado. O que ele errou? Olha só, ele errou por quê? Primeira coisa, ó. Vamos voltar aqui, ó. Na seleção dele aqui, ó. Nessa seleção aqui, o que ele está fazendo? Da A4 a F4. Ele está selecionando da data para lá. O PROC-V só funciona da esquerda para a direita a partir da informação que você está buscando. Então, a minha seleção aqui, ó, ela não pode começar na coluna A, tem que começar aqui, ó, na coluna B para lá, tá? Vamos falar que eu acertei isso. Eu acertei a matriz tabela correta, coloquei a coluna correta e coloquei o 0. Perfeito, o aluno fala acertei. Agora é só arrastar. Aí ele vai arrastar a fórmula, ele fala, nossa, vai ter alguma coisa estranha. Por que uns vieram e outros não vieram? Olha só, por isso que eu falo para você a importância de você travar a célula, tá? Agora, para mim explicar o porquê você errou, o que eu vou fazer, tá? Para você entender. Eu vou deletar isso aqui, tá? Eu vou fazer um esqueminha aqui para ficar mais didático, perdão. Para ficar mais didático para você. O que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer uma cópia dessa tabela aqui, ó. Certo? Aqui embaixo da minha aqui, ó. Só pra gente brincar aqui um pouquinho, tá? Então eu vou chamar essa de dados 1, né? Banco de dados 1, banco de dados 2, que é a minha, né? Que tá faltando informação. Beleza? E aqui eu vou chamar a sua de banco de dados 1, que é exatamente essa coluna que está aqui, ó, né? Perdão, essa coluna não. Essas informações que estão aqui. Ou seja, a banco de dados 1 aqui, deixa eu deixar a tela inteira para você aqui. Olha só, a banco de dados 1, o que vai acontecer? Ela está 100% das informações, né? A banco de dados 2, ela não tem a informação da cidade e do estado, tá? Eu sei que vai ficar um pouquinho, deixa eu deixar uns 95 aqui para você. Aqui, aí. Eu vou deixar 105, que eu acho que é melhor. 105. Aí. Então vamos lá. A ordem do trator não altera o viaduto, tá? Então, meu banco de dados 1 está aqui. E esse banco de dados que estava aqui, agora está aqui embaixo. Então eu vou começar a fazer a fórmula. Então vamos lá. Igual a PROC-V, abro parênteses, né? Vou lá no meu função, clico no meu função, tá certo? Ok. Bom, estou aqui com o meu função aberto, né? Então de novo, ó, eu vou buscar esse código de cliente na onde? Nessa matriz tabela aqui. Vou selecionar aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Nesse caso, eu vou fazer propositalmente não travar a célula, tá? Não vou travar para você ver onde está o erro. E aqui vou colocar
1, 2, 3, 4, né? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, ó. Eu estou contando aqui uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. A cidade está na coluna 4. Eu não estou contando a coluna de data, porque eu estou selecionando aqui, ó. Vendo, ó? Estou selecionando da B19 a B30. Estou fazendo essa seleção aqui, ó. Tá vendo? Onde está o pontilhadinho? É isso aí que eu estou fazendo, tá bom? Deixa eu apagar um aqui que ficou em duplicidade, tá? Então agora eu vou colocar o número 4, perfeito. E vou colocar o intervalo 0, sempre 0, tá bom? Me perdoa. Vamos lá. Então aqui é o seguinte, ó. Como que nós vamos fazer agora? Nós vamos arrastar, né? Vamos arrastar aqui, ó. Aqui, ó. Bom, por que em alguns itens trouxe e outros itens não trouxe, né? Opa, eu tô com metade do negócio aqui, gente. Me perdoa. Deixa eu arrastar pra cima aqui também. Aqui, ó. Né? Olha só. Por que eu tenho essa informação truncada ali e por que ela não veio, tá? Então agora nós vamos entender por que essa informação aqui não veio, por que essa não veio, por que essa não veio, tá? Ó, entende o seguinte, ó, que hora que eu estou buscando aqui, ó, você tá vendo, ó, quando eu não travo a célula, olha só, o que ele está fazendo no Excel? Até a seleção aqui tá errada, hein? Deixa eu arrumar minha seleção aqui que tá errada. Pera aí, gente, vamos fazer de novo aqui para não dar problema, tá? Eu acho que eu tinha subido com o mouse aquela hora. Vamos começar de novo. Igual, proc v, abro parênteses. Eu preciso não esquecer mesmo, hein? Bom, seleciono, vou no função, né? Matriz tabela aqui, perdão, no código de cliente para cá, né? Não vou travar para dar o erro. Número 4 e 0. E dou um OK, né? E aí eu arrasto. Perfeito. Agora sim. Por que o primeiro item ele achou? Olha só. O azulzinho é o que ele está procurando. E o vermelhinho é o que ele está buscando na outra tabela. Ele achou 1 porque é o seguinte, ó. O 1 está dentro do range do vermelhinho. Então, o que ele entendeu aqui nesse range? Ó, o 1 está aqui. Eu vou contar 4, né? 1, 2, 3, 4. E vou trazer a palavra franca. Foi o que ele fez aqui, né? A mesma coisa ele fez para Salvador, ó. Só que você percebe o seguinte, ó. Quando não trava a célula, tá vendo? Aqui, ó. Só para você entender o negócio, ó. Aqui, ó. Ele tá correndo aqui, ó. Do B18 ao F30, tá vendo? Ó? B18 ao F30. A hora que eu vou para Salvador, ele já tá correndo do B19 ao F31. O que ele tá fazendo? Ele abaixou uma linha, ó. Se eu não travo, ó. Ele já saiu daqui, já foi para cá, tá? No terceiro item, que é o item 3, tá vendo? Se você apertar aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Ele acabou descendo 2 linhas. Então o que acontece? Ó? O range de busca dele aqui, ó, não está pegando o número 3. Por isso que a informação lá em cima, ó, não foi concluída, ele não trouxe. E o Porto Seguro, Daniel, que é o número 4, está dentro do range. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? O outro também. Esse item aqui, por exemplo, número 9, ó. Ele vai chegar nesse item aqui, ó. O 9 tá para cima. Não tá pegando. Igualmente qual? O 10, ó. Tá para cima. O 11, ó. Tá para cima. Ele tá buscando, ele tá selecionando e tá buscando aqui, não tá encontrando. E idem o item de baixo, ó. O 12 tá aqui, mas não tá selecionado. O que está acontecendo? Quando você não trava a célula, à medida que você arrasta a fórmula, né, que a gente faz a fórmula aqui por primeiro e vai arrastando, tudo isso aqui vai descendo, né? Então, qual que é a importância de eu travar a célula? Eu venho aqui, na hora que eu faço a fórmula aqui, gente, ó, na matriz tabela, selecionei o que eu faço, põe F4. Deixa eu até selecionar de novo aqui para vocês, ó, que a gente não...
Ó, o que eu faço? Seleciono aqui tudo certinho, ok? E dou o F4, ok? E dou um ok, né? Aí você vai ver que a hora que eu arrasto a fórmula, dou um double clique, o que vai acontecer? Do primeiro range de busca, que é o número 1, para a tabela de baixo, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Tá vendo? Ele pegou aqui da B18 a B31. Tá vendo? B18 a B31. Ele pintou de vermelho aqui porque ele vai ficar travado essa região aqui da planilha. Ó, né? Ele vai ficar travado essa matriz tabela. Então não tem como eu não achar o item, né? Então, por exemplo, se for pro item de baixo, ó, a linha não vai correr, tá vendo? Quem corre é aqui. Aqui não corre, tá? Aqui fica estático. Até o último item, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele está buscando 12, mas ele está buscando dentro da matriz tabela. Tá? É por isso que alguns alunos, normalmente, o que eles fazem? Eles fazem do jeito mais difícil, que é o quê? Eles classificam essa planilha e não trava a célula. A possibilidade de dar certo é grande, né? Porque à medida que você vai correndo com o cursor para baixo, ele vai descendo e vai encontrando, porque as duas planilhas estão classificadas. Daniel, o que você está falando? Não entendi. Tá bom. Então vamos lá. Vou fazer de novo aqui para você ver. Eu vou vir aqui e vou destravar a célula. Vou tirar o F4 aqui. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui. E vou tirar aqui. Pronto. Destravei. Tá? Destravei. Né? Então, destravei tudo. Tá? E vou arrastar de novo. Ó, isso aqui. Vai dar o erro. Perfeito? Aí o que acontece? Ó, eu vou vir na minha planilha aqui. Vou selecionar toda ela nesse caso aqui. Nesse caso eu preciso selecionar a partir da data que eu vou classificar, né? Vou vir aqui em dados classificar, né? E vou classificar do código do menor para o maior, tá? E vou dar um OK. Você vai ver que automaticamente o PROC-V encontrou as informações. Por quê? Porque o Excel ele é lógico. Ele encontrou por quê? Ó, a partir do momento que eu vou... Lembra que esses últimos valores aqui não estavam sendo encontrados? Então, a partir do momento que eu vou clicar aqui, ó, ele vai buscar o número 12, você vê que o Excel está correndo, né? Mas ó, o vermelhinho aqui, ó, o número está aqui, ó. Então ele está pegando o range, né? Opinião minha, isso é um jeito mais perigoso de se fazer PROC-V, tá? Na minha visão, o que nós temos que fazer? É só uma visão, tá, gente? Eu não sou o rei da verdade. Nós temos que travar a célula com F4, ok? Sempre, ok? Para não correr esse risco, tá? Eu vou, né? Porque se essa planilha aqui, por exemplo, tiver classificada por data, como ela estava, dados, classificar, opa, perdão, esqueci de selecioná-la aqui, né? Se eu tiver ela aqui, dados, classificar aqui, por data, né? Do menor para o maior, data, do mais antigo para o mais novo, tá certo? O meu PROC-V que está aqui, ó, travado, ele vai funcionar da mesma forma, né? Ou seja, a minha coluna B e a minha coluna C, que são os meus clientes, eles estão diferentes na minha de baixo, né? Que estava diferente dessa aqui, né? Que ela minha aqui estava classificada, tá? Então é isso que eu quero que você entenda, que é importante a gente travar a célula, tá? Perfeito? Então agora eu vou excluir aqui, foi só para você entender essa parte da matriz tabela, tá? Ele vai perder a referência porque eu estou buscando aqui de baixo, né? Agora nós vamos buscar daqui de novo. Então, como eu perdi a referência, nós vamos fazer de novo, mais uma vez, até para o pessoal enjoar de fazer PROC-V aí, tá? Igual, PROC-V, abro parênteses, função, primeiro valor de busca está aqui na minha tabela. Lembrando que eu tenho que pegar a minha coluna de referência, tá? Se a minha coluna de referência fosse a C, eu começaria a pegar a partir daqui. Se fosse a data ou o CPF, pegaria da A e assim sucessivamente. Como a minha referência que eu tenho nas duas planilhas é a coluna B, eu posso pegar, não tem problema nenhum. Na minha matriz tabela aqui, vamos lá. Se a minha matriz tabela, o meu código de cliente estivesse aqui, eu ia pegar daqui
para lá. É onde está a mesma referência de busca, tá? Como a minha referência de busca está na mesma coluna, então eu vou pegar daqui para lá, tá certo? Vou travar a célula, tá certo? Travar a célula. Vou travar aqui a minha célula. Peraí que deu um pequeno bug aqui, pessoal. Pequeno bugzinho aqui. Cadê? Peraí, voltou. Então vamos lá. Igual. Por aqui V, de novo. Função. Valor procurado 1. Aonde eu vou procurar? Na minha matriz tabela lá. Vou travar com F4. Ok. Coluna 4. Lembra? E 0. E vou dar um OK. Perfeito? A gente já sabe que aqui é 5. Você não precisa fazer tudo isso de novo. Você só copia a fórmula. Ctrl C. Vem aqui, ó. Ctrl V e põe o número 5 aqui. Que automaticamente já vai vir estado, né? E aí você pode arrastar os dois juntos agora, tá vendo? Perfeito? Feito. Isso é o PROC-V. Não tem segredo nenhum na função. O que tem é o trabalho, né, que tem que ser dedicado a não errar e ter a regra da esquerda para a direita. Uma outra coisa muito importante, gente, é que o dado, né, nós vamos falar muito sobre isso, o dado ele tem que estar limpo, tá? O que é um dado limpo? Não adianta a gente pegar uma base, vou deixar a fórmula aqui na 2, ó, só para você entender o que eu estou falando. A minha referência é sempre o número, né? Então você imagina que, vamos falar que eu estou pegando essa base aqui, né? Se essa base a pessoa digitou assim, ó, aqui, ó, nessa célula aqui, ó, 3 e colocou um espaço e deu um enter, esse código de cliente 3 aqui, ó, na minha busca aqui já vai dar errado, tá? Cadê aqui? Peraí que deu errado aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu preciso deixar como texto, tá? Ó, vamos lá. Deixa eu formatar isso aqui de forma diferente, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Formatar como texto aqui, ó. Vamos falar que você importou esse dado de alguma base de dados e você digitou 3 aqui e deu um espaço, por exemplo. Ó. Fez isso, tá? A hora que eu vou fazer o PROC-V, ó, esse 3 aqui ele não vai vir buscar. Aí você vai falar, puta, cara, minha fórmula tá certa e tal. É que esse 3 aqui, ó, ele tá formatado como no geral, né, número. E esse 3 aqui, ó, como que ele tá? Além de ele estar formatado como texto, ele está com espaço entre ele. Se eu tirar esse espaço aqui, certamente o Excel reconhece. Ó, também não reconheceu, ó, porque está como texto, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir nele aqui, tá? E converter ele para número, né? Formatar ele para número, para que o Excel reconheça e traga a fórmula correta. Perfeito? Então assim, os dados têm que estar limpos. O que eu falo limpo? Mesma formatação, sem espaço. Tá, Daniel, eu estou procurando CPF. Se o CPF nessa base aqui tiver com, por exemplo, se nessa base que o CPF está com um ponto, tipo 000 ponto, 24 ponto, e aqui tiver a informação sem o ponto, ele não vai achar. Então, ou seja, aqui tem que estar com o ponto e aqui tem que estar com o ponto, né? Ou seja, a informação tem que estar, né? O Excel é aquele cara chato. Ele precisa do padrão para poder fazer a fórmula da maneira mais correta possível. Então não tem jeito, você precisa trabalhar isso, tá certo? Bom, gente, é isso. Agradeço pelo seu tempo. Agradeço aí pela sua disponibilidade em assistir essa aula. Peço desculpas aí pelos alguns erros de edição aí. Mas é divulgando o conhecimento que a gente chega lá. Bom aprendizado para vocês. E não esquece de seguir a gente nos canais aí. Tá bom? Uma boa noite a todos aí. Um bom aprendizado. E pode mandar e-mails. Quem quiser as planilhas aí, manda, tá bom? Forte abraço a todos aí. Uma boa noite.